Nossa, ela fez preenchimento. Ih, tá com a pele meio flácida, hein? Devia procurar uma dermatologista. E agora vive fazendo reflexos. Cabelo branco aparecendo, não pinta mais? Desleixada. Olha essa roupa, muito curta, hein? Gente, esse saião vai pra onde? Parece que vai pra uma igreja. Tá se arrumando demais, hein? Exagero isso. Onde será que ela vai assim, toda largada? Ai, não tem jeito. O julgamento parece eterno. Hoje o mercado de beleza traz uma variedade de procedimentos, é maquiagem definitiva, é puxa daqui, estica de lá, e parece que tá ficando todo mundo meio muito igual nessa busca por esse padrão de beleza. É a sensação que eu tenho. Vocês também, meninas? Olha quem tá aqui comigo! Sempre muito bem acompanhada, Lorena Comparato. Que bom ter você aqui, Ângela Luz. Sejam bem-vindas! Muito obrigada por receber a gente. É uma honra estar aqui com vocês duas. Que lindas, é um prazer. Vocês têm essa sensação também? Tá ficando tudo meio padronizado, todo mundo meio com a mesma cara? Olha, eu tenho um pouco essa sensação, mas me questiono também da onde vem isso. Em primeiro lugar, uma coisa que eu queria falar, assim, de primeira, eu acho que na sociedade que a gente vive, a mulher tá sempre errada, né? Eu tenho essa sensação, assim. Se faz, tá. Se não faz, também tá. É um lapso, assim, generalizado, mundial, que o que a mulher faz tá errado. Então, eu tenho uma sensação que é isso. Se a mulher bota alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou usa uma maquiagem de certo jeito, aí ela tá passando por cima da naturalidade dela. Aí, se ela tira tudo, não usa nada, tá equivocada também. Aí, se bota demais, aí tá demais. Então, estão sempre controlando a gente, estão sempre controlando o que a gente faz ou deixa de fazer. E eu particularmente gosto muito quando vem uma máxima, né? Falando, não, mulher tem que aceitar cabelo branco. Não, a mulher não pode usar mais maquiagem. Aí depois vem uma outra vertente quebrando justamente essa máxima. Falando, não, o corpo é meu, se eu quiser pintar meu cabelo eu pinto. Se eu quiser usar maquiagem ou não, eu uso. Se eu quiser botar um pouco de botox ou não, eu boto. E aí vem o lugar, eu acho que de cada pessoa fazer o que é confortável pra si. Né? Então, eu particularmente, Lorena, gosto de fazer as minhas coisinhas, gosto mesmo. Vou hoje no programa falar um pouco pra vocês, assim, o que são as minhas coisinhas. Mas eu não gosto de exageros. Tá. Eu acho que qualquer coisa muito drástica pra mim, isso me invade de certa forma. Se a gente for, assim, nas ondas que são apresentadas, é uma doideira. Aí eu acho que a gente embola e vira uma coisa só. Então, o meu pensamento, e assim, depois dos 30, puxando o gancho, é que eu quero estar sempre em dia com os meus valores e escrevendo a minha história, sabe? Escrevendo em dia com a minha biografia, digamos assim. Amei! Ótimo! Amei essa frase, vou usar. Não, mas a gente tem que saber que a gente está escrevendo. Então, não é alguém que falou que você devia fazer isso aqui ou aquilo ali pra você ficar. Se você fizer e não tiver em dia, a conta vai chegar pra você mesma. Então, eu gosto também. Sempre que eu posso dar uma coisinha que a gente... que a gente vai comprar. Que no final até o final do programa você vai descobrir o que é. Fica aí que vamos revelar esses segredos todos em breve. Mas eu acho que é isso. A gente entender o que faz sentido pra nossa beleza, que é única, pro nosso movimento ordenado da nossa beleza. E você já é mãe. Sou. Muda o corpo, muda a pele, muda tudo. E a cobrança é que continua. Essa não muda, não é? Você vem adquirindo outras cobranças, né? Sou mãe de 3 já. Climão! Então é isso. Eu nunca fui muito... Falar em padrão, eu nunca fui muito dentro do padrão, né? Você olha... Na minha idade é difícil ter alguém com 3 filhos, né? Mudei de carreira também, saí da advocacia, fui pra confeitaria, que é uma coisa completamente diferente. Depois dos 30. Depois dos 30, fiz minha transição de carreira depois dos 30. Sempre sonhei em ser mãe, casei cedo, com meu único namorado. Então, assim, a minha história, ela é muito minha. E eu gosto que a minha história é minha, né? Então, acho que isso tem muito a ver também da gente estar em paz
Inclusive com essa coisa da beleza. Essa questão de tá todo mundo parecido é o que me assusta muito. Não o fato de fazer ou deixar de fazer, porque é isso. Você quer fazer, você tá lá, vai, paga e tá bem, faz bem pra você, ok. Mas, de repente, eu começo a ver as pessoas todas muito parecidas. O cabelo é muito parecido, a boca muito grande parecida. Aqui tem que saltar, aqui tem que ser não sei o quê. O dente... E não é natural. E parece uma busca, e é aí que vem uma inquietação que eu tenho, por uma perfeição. Essa busca pela perfeição na minha vida, ela é muito desgastante. E eu acho que com a idade, né, 30 a mais também, isso vem vindo ainda mais. Mas eu sinto que também me traz um autocuidado muito grande. E aí me traz outros componentes de eu querer cuidar de mim, que eu também acho muito bonito. E eu acho que são ondas também muito legais. Então eu sou muito a favor das pessoas não exagerarem e fazerem o que é importante pra si. Sim. Então... Acho delicado, assim, julgar. Só que, ao mesmo tempo, tem muita coisa que eu acho importante a gente questionar. Porque, senão, as indústrias vão vindo em cima da gente e a gente vai virando marionete e aplicando tudo que quiser e pagando e muita cirurgia e muita coisa. E parece que não acaba, não tem fim. E, assim, Vem um, vem muito outro, vem importante, eu vejo, assim, e a maneira como eu faço... eu dou uma estudada antes, eu deixo os emocionados irem na frente. Também. Sabe? Quando vem uma onda, aí eu já, peraí, deixa eu ver que onda é essa, deixa eu me localizar onde eu tô. Eu estudo, vejo, beleza. O Botox é legal, eu gosto, eu uso. Mas essa questão dos processos, elas são muito interessantes que você tava falando, tava pensando que com a minha terceira filha, que acho que nasceu mais a minha feminilidade, assim, de estar... Eu senti isso com a Flor, né? Ela veio uma menina que era completamente diferente de mim. Eu era uma mulher carteira que... Eu quebrei 16 vezes partes do meu corpo. Só assim, tipo, era essa criança. E ela é uma lady. Então eu olho assim e falo, eu aprendi muito com isso também. Então... Eu vejo o movimento da vida nesse sentido, da gente entender os processos e ver o que tá acontecendo, e entender o que é bom pra mim, e ver o outro também nesse sentido de respeitar. Eu sou mais vaidosa que a minha mãe, por exemplo. Né? Minha mãe é, nossa, minha grande ídola, assim, Leila Mendes, uma super fonoaudióloga, só que a minha mãe não é tão vaidosa quanto eu. Eu, desde pequenininha, eu queria me maquiar, eu queria batom, eu queria, e minha mãe... Isso não é uma coisa que ela relevava. E a gente troca muito nesse lugar. E eu, particularmente, assim, eu sou atriz. Então, pra mim, a minha estética, meu instrumento de trabalho é o meu corpo. Então, tem muitas coisas que eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, fazer exercício físico. Eu tenho dificuldade. E quem me incentiva é a minha mãe, que já é uma senhora que faz exercício físico. E ela me incentiva. Pro nosso grupo. Pois é, essa daqui malha todo dia. Eu admiro muito essas pessoas. E ao mesmo tempo, tem um lugar de, assim, pra mim sempre foi muito importante cuidar das minhas sensações. Sim. Então eu fazia cena de cabelo molhado, ou cena na piscina, ou de chuveiro, me incomodava muito. A minha primeira cirurgia que eu fiz foi fazer orelha de abano. Na época, todo mundo foi contra, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Fiz um processo lindo com o Noel Lima e o Vitor Lima, que são 2 cirurgiões que eu conheço muito de perto, assim, são praticamente família. E foi muito bom pra mim. E por que todo mundo foi contra? Todo mundo foi contra porque, não precisa, porque isso, porque ninguém vai ver. E olha só, ninguém viu. Ninguém nunca me parou e falou, você já fez, né? Ninguém nunca. Só que pra mim, gente, estar com meu namorado, tomando banho e não pensar que a minha orelha tá de fora, isso pra mim não tem preço. E aí eu fui juntando meu saláriozinho, um dos primeiros salários que eu tive, assim, eu falei, cara, vou fazer, assim, sabe? E tomei coragem e fiz. E pra mim foi, assim, mudança de vida. Esses pequenos processos são muito interessantes, porque eu lembro a primeira coisa estética que eu fiz na minha vida foi juntar o meu dente. Olha aí. E assim, ninguém nunca falou isso pra mim também. Era um micro buraquinho que tinha entre o meu dente, mas que me incomodava. Então eu fiz só um engordadinho do dente, assim, né? E aquilo pra mim, o meu sorriso abriu mais. Então, é isso. Na hora que você falou da orelha, eu falei, cara, exatamente essa sensação. Aos 24 anos, eu fazendo pé na cova, com Miguel Falabella na época, me incomodava muito
uma montanhazinha que tinha no meu nariz só de um lado. E eu, particularmente, sou uma pessoa que, na busca pela perfeição, gosto muito do que é simétrico. E eu escolhi fazer uma cirurgia de nariz com 24 anos. Agora, há pouquíssimo tempo, com 33, 34, acho, foi esse ano passado, já esqueci, o meu nariz estava entrando, porque essas cirurgias geralmente duram 10 anos, 15 anos. Tem algumas que duram, assim. O meu foi uma raspagem. Então tinha toda uma questão de estruturação do meu nariz. E se fosse puramente estético, eu não teria feito. Só que aí eu descobri um calo na garganta. E como eu sou workaholic e não consigo parar quieta, eu fiz 6 procedimentos ao mesmo tempo. Eu tirei a amígdala, fiz adenoide, fiz cisto, fiz estrutura nasal, tirei corneto e fiz mais alguma coisa que eu tô esquecendo agora, mas que eu vou lembrar. E, cara, foi muito difícil, foi uma cirurgia, fiz tudo junto, porque eu só tinha uma janela de data, e eu falei, amor, galera, vamos. E eu ficava assim, por favor, não afina, eu sou italiana, eu gosto de nariz grande, não afina, não afina, não afina. E, gente, o que aconteceu foi que ele fez a cirurgia e logo depois ele já tinha me avisado, meu nariz mudou. E eu entrei em depressão. Olha. Tive uma depressão muito pontual por causa do nariz. Foi super difícil, um acompanhamento, obrigada. Um acompanhamento maravilhoso da Cecília Gross, que é minha psiquiatra. E ela foi muito cuidadosa comigo, a gente quase entrou com medicação pra cuidar da minha saúde mental. E não foi necessário. Porque eu fui me acalmando, me acostumando com aquilo, e foi uma depressão muito pontual. Foi uma depressão por causa de um assunto, né? Não foi... A depressão é uma doença, a gente já fala muito publicamente sobre isso. E acabou que o tempo foi mudando e o cirurgião sempre falava, 1 ano, eu preciso de 1 ano. Daqui a 1 ano, seu nariz vai estar no lugar que eu gostaria que ele estivesse. Sim. Esse ano chegou, em abril desse ano, e foi realmente um lugar que eu fiquei mais calma, assim. Olha. Ele foi fazendo umas implementações de botox, de preenchimento, de várias coisas no meu nariz para ele se acostumando. Hoje em dia eu ainda tenho questões. Meu nariz vai ser para sempre um nariz quebrado. Ponto. Mas esses procedimentos estéticos me salvaram. Mas é isso, né? Eu tô seguindo uma onda que tá todo mundo seguindo, que tá aparecendo aí, que tá levando todo mundo junto, ou de fato eu tô entendendo o que faz melhor pra mim e que faz eu me conectar comigo mesmo. Acho que a diferença é essa. E outra coisa perigosa das ondas que eu acho é que elas também vão entrando na gente. Quando começou essa coisa de aumentar o lábio, eu ficava, nossa, que absurdo. Uns meses depois eu falava, nossa, que lindo. Aí uns meses depois, agora eu já tô assim, será que eu devia aumentar minha boca? Então, é perigoso isso. É perigoso. A gente tem um vídeo da ministra Carmen Lúcia que fala muito sobre esse aspecto e traz também uma outra reflexão interessante pra gente. Vamos ouvir. Em sociedades como a nossa, por exemplo, brasileira, os homens ficam maduros aos 50, as mulheres ficam velhas aos 30, a partir de... Portanto, o preconceito é muito maior e nós estamos gerando uma sociedade de pessoas muito adoecidas, presidente. O tal padrão de corpo, que agora prevalece também para homens, mas para nós mulheres, tem levado mulheres a fazer, não só mulheres, nós só acrescentando, mas foi predominante durante muito tempo, como vestimos, e agora, não podendo apenas se circunscrever ao vestir, as pessoas cortam seus corpos, submetem-se a todo tipo de procedimento dito estético, pior ainda, agora chama de harmonização. Eu, como sou uma mulher quase centenária, harmonizada perfeitamente comigo mesma. Aí eu tento me harmonizar com o mundo. Mas não é cortando, recortando, submetendo a procedimentos loucos para parecer que não se é, porque não se é jovem aos 70 anos. Este é um dado. Mexe muito que nós vivemos. Pode ser que daqui a 50 anos, aos 100, seja... A cobrança em cima da estética e da imagem da mulher e do homem é muito diferente. Não dá pra negar, não é mimimi, né, gente? É real, não é? Vamos falar a verdade? Homens grisalhos ficam lindos, elegantes. Não é sexys. A mulher grisalha, você tem que pintar, senão você é desleixada. Gente, ou não, vamos usar, mas peraí. Tô fazendo campanha agora pra todo mundo que ficar assumir. Grisalho quiser assumir. Quem não quiser também não também assumir. Tudo bem. Eu acho que tem que estar tudo bem. É porque a questão é essa, porque senão a gente começa a falar de vamos se aceitar, ilegal, óbvio, vamos nos amar, ilegal, óbvio.
E aí parece que a gente não pode fazer nada, porque a gente tem que se aceitar. Aí eu falo isso, a gente fala isso, a gente tem que se aceitar, mas eu resolvo pintar meu cabelo que apareceu meio branco e hoje eu não tô afim de deixar ele branco. Nossa, mas você tá indo contra tudo que você fala? Ou seja, a culpa tá sempre do nosso lado, né? Se você tem filho, culpa de ter tido filho e abandonado carreira, ou de ter outra carreira, ou da carreira ser menor. Se você não tem filho, culpa. Se você se maqueia, culpa. Não maquiou, culpa. Então, eu tô tentando trabalhar com... Eu quero me desgrudar da culpa. Não, aí, assim, minha máxima é eu escolho as minhas batalhas. É isso. Eu escolho as minhas batalhas. Não dá pra gente ser tudo ao mesmo tempo. Eu não vou... Enquanto eu tô equilibrando os meus pratinhos, enquanto eu tô muito bem na minha carreira, em destaque, eu sinto ali em casa, dá uma... Aí eu tenho que voltar pra casa pra equilibrar ali de novo. Porque o tal do equilíbrio que falam, eu acho que já não existe. Tudo equilibrado, exatamente. Tudo com a mesma energia, tudo com a mesma pontuação. Não dá. Não dá. Às vezes é isso aí. O trabalho tá te pegando mais. Às vezes não é. Às vezes é a área mais de família que precisa de uma atenção maior. Porque o tal do equilíbrio, pelo menos eu, não encontrei até hoje. Não sei com vocês. Agora, você falou de uma coisa pra mim que bate num lugar muito sério. Outra questão, assim, política social que eu acho super importante a gente falar é dessa sexualização da mulher jovem. E eu acho que isso bate num dos maiores crimes brasileiros, assim, mundiais, mas também que acontece muito no Brasil, que é o assédio a crianças e adolescentes, a jovens. E isso, pra mim, acontece justamente por uma sexualização da infância, da mulher jovem, do lugar da ninfeta. Eu, particularmente, falo muito sobre isso. Eu sou uma menina muito baixinha, eu tenho 1,54 m. Então, eu tenho um lugar de eu parecer muito infantil, muito criança, muito... E eu tenho uma energia herê, jovem, jogada. E as pessoas... A minha sensação é que as pessoas realmente acham que elas podem fazer tudo comigo. Quando eu convivo com principalmente homens, claro, mas eles são mais altos, geralmente, né, que eu, sempre me tocando, achando que tenho o direito de botar a mão, de tocar em mim, umas coisas que são, assim, assustadoras. E eu acho que isso é perigoso. É muito assustador, porque imagina todas as mulheres que não estão nesse lugar e nessa posição que você está. Como é que esse assédio não chega pra elas muito mais forte, às vezes. E a gente nem... Outro dia eu fui num posto de gasolina e pedi pra botarem uma gasolina, aí eu percebi que tinha um esquema no posto. E aí botaram a gasolina aditivada. Ah, não, agora você vai ter que pagar. Eu falei, mas é o seguinte, você pode tirar a gasolina. E ele não esperava isso e começou a subir o tom, começou a falar alto comigo. E aí o meu marido tava perto. Aí eu falei assim, eu liguei pra ele e falei assim, será que tem? E aí ele começou a gritar, falar, eu falei alto também. E aí foi uma situação que ele quis chamar cada vez mais atenção pra eu me recolher. Eu não dei um passo pra trás. E aí o meu marido... Aí resolveram tirar a gasolina. Aí foi lá... Mentira! Resolveram tirar a gasolina. Juro pra você. E eu falei, eu vou bancar essa, vou tirar a gasolina. E aí foi, não, tá saindo muito pouco, vai demorar, hein, não sei o quê. Vai demorar aqui. Falando alto, e o posto todo olhando, e você sendo o centro das atenções. Meu marido chegou. Eu juro pra você, em 2 minutos, ele, não, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui. E aí calculou o preço. E aí, assim, mudou o tom, mudou a maneira de agir. Eu falei, gente, eu acho que essa foi a primeira vez que eu fui, assim, que eu sofri um preconceito por ser mulher. De uma forma tão gritante, pelo menos pra você. Assim, desse jeito, assim, tão escancarado, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem esse lugar que a gente precisa se colocar mesmo. E é uma realidade. Eu não posso imaginar numa reunião de trabalho sem minimamente uma maquiagem, estar minimamente arrumada, e eu tenho certeza que todos os meus amigos não pensam nisso quando vão em alguma reunião de trabalho. Então, isso já é uma questão de gênero. Então, a estética, pra mim, ela bate direto na questão de gênero. Eu acho que hoje em dia existe uma cobrança a mais do homem ser magro, dele ser parrudo, atlético, algo assim, mas não chega aos pés do que cobram a gente em questão estética, né, gordofóbica, da gente ser magra, e em questão de maquiagem, de procedimento estético, um etarismo aí, da gente envelhecer e não poder mostrar os nossos traços envelhecidos.
eu acho muito desigual, assim. Eu sinto isso muito. E ó, nós somos um país, a gente tá em segundo lugar no ranking mundial de quantidade de cirurgias plásticas. Já estivemos em primeiro. Hoje a gente só perde para os Estados Unidos. Que foi provavelmente o país que implementou isso na gente. Que pode ser de onde a gente copiou, inclusive, não é? Vamos falar a verdade. Provavelmente foi por aí. Obcecado com rejuvenescimento, o milionário Brian Johnson afirmou no ano passado fazer transfusão de sangue do próprio filho para ficar jovem. Ele tá tirando o sangue do filho para colocar no próprio corpo, para que as células fiquem mais novas, para fazer uma mudança. Ele reuniu uma equipe, porque ele quer ficar mais novo. Tirou isso da cabeça. Gente, Benjamin Button, esse homem? O que é isso? É um processo gigante que ele tá fazendo de anos em busca desse rejuvenescer de qualquer jeito. Cara, Talvez uma não aceitação da idade e do tempo que passa. E que bom que passa. que bom. Eu me sinto muito melhor, assim. Eu sinto que, sei lá, eu tô com 34 agora. Eu tô com uma sabedoria, com uma paciência comigo, com autocuidado que eu não tinha antes e eu quero manter. E eu quero esses anos. Eu quero essas memórias dessa vida que passou. Eu já tinha ouvido falar de comer placenta, de umas questões de passar... Eu comia minha placenta, mentira. Mas em pílulas. Como é que é isso? Não esperávamos isso no programa agora. Conta pra gente. Foi As 3? Não, só uma. Eu descobri que tinha esse procedimento de reposição. Porque a maternidade, ela traz umas transformações na gente, hormonais e no corpo que, assim, que é uma montanha-russa. É uma montanha-russa mesmo. E eu descobri isso. Agora eu não vou lembrar dos detalhes. Claro. Mas eu fiz o encapsulamento da minha placenta. Tomei pra repor os sais e pra passar um puerpério mais tranquilo. E passou? Você teve 3. Eu tive Ele 3. foi diferente? Então, os 3 são muito... É porque, assim, são processos únicos, Diferentes, né? Então, assim, não tem comparação. Mas eu acho que eu não senti uma grande mudança, mas eu fiquei bem. Eu tenho uma busca pelo rejuvenescimento, mas eu acho que é mais de alma. É mais de me manter viva, me manter com um olhar jovem, me manter com um olhar de criatividade pro mundo, de curiosidade. Minha mãe sempre fala isso, da curiosidade. Eu acho isso muito lindo. E pra mim, eu acho que eu gosto de 2 tipos de processo. O processo que é mais a curto prazo. Então, um botoxinho, um tratamento de peeling, de laser, alguma coisa que não vai influenciar no meu trabalho, porque eu preciso das minhas máscaras por ser atriz. Eu preciso. Seja um laser, eu tive câncer de pele, mas também usa a longo prazo. Fazer o skincare, fazer massagem em mim mesma, usar uma vitamina C, usar protetor solar, eu aprendi isso com o câncer de pele. Então são cuidados a isso. Se você conseguir juntar a curto prazo e a longo prazo, você vai mantendo os de curto prazo com os a longo prazo. Beber água, comer bem, dormir, tudo isso que parece o clássico, mas é o segredo. E que na correria do dia a dia, às vezes, a gente não faz o básico, a gente... Outro dia eu vi um médico falando, vamos ver, assim, tá, a pessoa chega com um problema, se você não faz, se você não come, se você não dorme, se você não faz o que é o básico do ser humano, não tem como eu te medicar. Exercício físico. Exercício físico, isso. Então, assim, a questão do exercício físico, ela entrou na minha vida, eu não acredito que eu vou falar isso. Fala! Em função de um trauma que eu passei, Jura? juro pra você. Eu tive uma... Você tem minha atenção. Eu tive uma lesão, eu tive um... Como chama? Hérnia de Pensamento iniciático. E aí, quando eu fui ver qual era o diagnóstico era, de maneira chique, glúteo médio fraco. Famoso! Bunda mole. Bunda mole. Aquela coisa frouxinha ali, entendeu? Vergonha, meu amor, eu não vou passar mais. Você ouviu isso e... Eu ouvi isso e falou, foi um clique. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem condição.
Eu fui garota hemorroida na faculdade. Como é que é isso? Garota hemorroida. Porque é o seguinte, eu tinha um cox pra dentro, eu tive que malhar, não tinha a ver com hemorroida, mas eu tinha um cox pra dentro que eu tinha que exercitar. A gente ficava sentada 8 horas sentada na faculdade numa cadeira dura e eu andava com uma almofadinha, porque o que eu tinha que fazer era malhar e sentar na almofada. Então eu fui garota hemorroida sem ter hemorroida, mas tá tudo bem. Você superou isso? Eu superei já. Superou terapia e resolveu. Hoje você conta e sorri, tá tudo certo. Hemorroida vem, vai embora, tudo certo. A gente trouxe esse caso pra levantar também um outro questionamento. Até onde a gente é capaz de ir em busca desse ficar jovem o tempo todo? E o que isso está envolvido, né? O que isso está por trás aqui da nossa mente? Por que não envelhecer e aceitar que está envelhecendo e... Eu acho muito interessante a gente ter uma preocupação a longo prazo, de verdade. Porque o que eu pensar com 80 anos, eu quero levantar sozinha. Ai, eu quero ter a força nas minhas pernas suficiente para eu ser o máximo independente que eu puder. Então, isso não é com 75 que eu vou conseguir. É agora, fazendo 40. Então, assim, tendo um corpo forte agora, eu tô fazendo a minha poupança de músculos para que eu chegue na minha velhice de uma maneira melhor. Então, esse a longo prazo, essa preocupação com a beleza, eu acho super válido, super, assim, joia. Mas o desequilíbrio é que é assustador. E aí é uma preocupação com o nosso bem-estar, né? Que vem muito mais forte com a saúde, não tanto com estar com uma pele sem rugas. Sim, porque, assim, na verdade, o meu pensamento é que a beleza e a vaidade, elas estão em lugares diferentes. Sim. A beleza, a gente tem uma preocupação ordenada com o outro também. É quase como um servir ao outro, a beleza, na minha percepção. Então, eu quero ter uma beleza para agradar a minha família. Então, assim, eu tô arrumada dentro da minha casa. Minha filha, às vezes, olha assim, mãe, por que você tá se arrumando? Eu falei, porque é pra você. Porque são as pessoas mais importantes da minha vida, é que eu quero o sorriso deles, eu quero que eles estejam bem, eu quero que eles vejam esse processo. E entendam que isso é pra eles, é o servir. A vaidade, ela entra em outro lugar pra mim. Então, assim, eu posso querer coisas pra mim, pra eu me sentir bem, e eu acho válido e eu faço isso pra mim. Mas o excesso da vaidade, o desequilíbrio aí, é que eu acho que é a grande questão. Né? A minha mãe fala muito da autoestima ser a estima de si. Mas a autoestima também ser o que os outros pensam de você. E eu acho isso muito bonito, que é um pouco isso que você falou. Mas eu acho que você também talvez tenha um prazerzinho em se arrumar pra si. Lógico. Né? Claro. E eu acho que o que você falou dessa questão pela busca da juventude, eu acho que isso é atávico. O elixir da vida, ele tá em muitos programas de televisão, filmes, né? Essa juventude eterna. Porque pra mim, isso tem uma rebarba também no medo da morte, que é o maior medo do ser humano e da humanidade. É isso que a gente vive acabar. Então, acho que quanto mais jovem você é, mais distante você tá disso acabar. Então, pra mim, existe um lugar também muito filosófico disso. De manter as coisas jovens, vivas, mas a gente também tem que começar a entender que a gente tem que enaltecer muito os nossos mais velhos, as experiências, né? Eu acho que a gente, como humanidade, peca muito em não enaltecer os bebês e as crianças que acabaram de chegar e os que estão indo embora. A gente acaba achando que uma presunção que os adultos sabem mais e, na verdade, a gente tem que olhar para esses polos que a vida é tudo. Mas, ó, esse teste aqui, ó, eu adorei. Eu também amei. Obrigada. Olha, a conversa foi, vocês viram, né? A gente podia ficar aqui, ó. E é tão lindo o seu programa, porque eu acho que esses 30 a mais é muito nesse lugar também pra quem acredita, né, em horóscopo, em mapa astral. É o retorno de Saturno, é quando tem umas remexidas aí em você. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar, peraí, de trabalho novo também? Vamos falar, porque estreou agora. Estamos com Impuros, as 5 temporadas de Impuros no Disney+. Tô muito animada. Rensga Hits também, série do Globoplay. Tô muito feliz e, cara, são os trabalhos do meu coração. Eu sou uma atriz que ama muito o que eu faço.
E eu acho que isso também é um segredo de elixir da vida e que requer cada vez menos procedimento quando você faz o que você ama e tá com as pessoas que você gosta. E faz doces também. Doce Porque pra comemorar tudo, doces de Ângela, que são maravilhosos. Que mudou de carreira, de profissão depois de Mudei 30 e tá completamente. feliz da vida. Foi um encontro pra mim, na verdade. Eu sempre quis ser mãe, então eu me dei isso e de presente, né? Saí de uma carreira em que eu tava no ápice ali, numa chefia jurídica, pra poder ser mãe. E viver isso, e ter a coragem de deixar tudo pra trás, e viver. E agora eu trabalho com confeitaria e é uma festa, uma delícia. E dou aula, e palestra, e adoro também. E assim, ele clima de festa, olha, com um chazinho. Chazinho! Da senhora, jovem senhora. 30 mais, as senhoras tomam chá, Falar gente. 30 mais aqui no intervalo, tem que ter um chazinho. Aí Tem que ter pronto, terapia, virou um chazinho. chá em dia, é isso, é isso. Aqui, ó, nosso chazinho. Será que tá quente ainda? Tá Vamos gostoso. esquentar. Tá gostoso. Tá frio, mas tá Dá pra gostoso. esquentar- Dá pra esquentar um pouquinho mais. A gente vai esquentar aqui, a gente continua falando e a gente se encontra de novo semana que vem. Muitas câmeras, ó. Muitas câmeras. Dá tchau pra todas. 1, 2, 3. Não precisamos seguir um padrão milimetricamente desenhado, porque somos diversas e a beleza também está nisso. Claro que procedimentos estéticos podem ajudar na autoestima, no bem-estar, mas é preciso ficarmos atentas para alinharmos a satisfação com a nossa individualidade. Então, busque a felicidade com equilíbrio, mas não esqueça que você tem algo aí dentro, uma luz que é só sua e que encanta.